E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2004, que fala sobre astronomia. A questão diz o seguinte: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem em que elas aparecem. A relação que deve existir entre o módulo da velocidade linear de um satélite artificial em órbita circular ao redor da Terra e o raio dessa órbita e ele me dá aquela relação, onde G é a constante gravitacional universal e M a massa da Terra. E aí a gente tem as lacunas ali para preencher. Lendo a primeira parte ali então da questão, deixa eu só mudar a cor da caneta. Primeira parte da questão então diz o seguinte: conclui-se dessa relação que V depende ou não depende da massa do satélite. Não depende, né? Por quê? Porque se tu olhar com atenção, a única massa que aparece na relação é a massa da Terra, conforme a própria questão descreveu ali para mim. Então, não depende da massa do satélite, tá? Seguindo ali, ele continua, e que para aumentar a altitude da órbita é necessário que V, aí a gente tem que dizer se V tem que aumentar, V diminuir, né? Lembrando que V é a velocidade. Então, vamos olhar com atenção, o que a gente está vendo ali, ó? A velocidade, deixa eu até botar outra cor aqui, ó, tá verde. A velocidade, ela tem uma relação inversa com esse R aqui que está lá dentro daquela raiz, né? Uma relação inversa. Como assim? Esse R seria o raio da órbita, então a velocidade tem uma relação inversa com o raio dessa órbita. De maneira que, se eu quiser aumentar a velocidade, eu preciso diminuir o valor do raio, e se eu quiser diminuir a velocidade, eu preciso aumentar o valor do raio. E aí o problema então diz o seguinte, ó: para aumentar a altitude da órbita, o que eu tenho que fazer com a velocidade? Como eu disse, relação inversa. Então, se eu quero aumentar a altitude da órbita, eu preciso diminuir a velocidade desse satélite, tá? E aí, então, olhando as alternativas, a gente fica com a resposta que está na alternativa D, tá? Só para a gente entender, o raio da órbita, ele representa a altitude da órbita, né? Porque imagina ali, a gente tem a superfície da Terra e quanto maior a altitude, maior o raio dessa órbita que esse satélite vai estar descrevendo girando ali ao redor da Terra. Beleza? Então a ideia seria essa. Então para essa questão ficamos com a alternativa D. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!